Este vídeo é de uma série em que abordaremos as questões de filosofia do vestibular da UEL 2021. Nós utilizaremos em nossa abordagem livros constantes na biblioteca pública. No vídeo de hoje, iremos abordar uma questão de Platão e o livro que vamos utilizar para melhor compreendê-la é o livro O Sofista de Platão, que está na coleção Os Pensadores. Vamos lá? A questão começa assim. Leia o texto a seguir. Aí ela apresenta um trecho de um texto e depois fala: com base no texto e nos conhecimentos da análise de Platão sobre a técnica retórica dos sofistas, assinale a alternativa correta. Se a gente pegar só esse enunciado, a gente vai ver ele dizendo com base no texto. Mas que texto é esse? A gente olha lá e vê. O texto chama Sofista de Platão. Então, com base no Sofista de Platão e em que mais? Nos conhecimentos da análise de Platão sobre a técnica dos sofistas. Ou seja, já deu para perceber só pelo enunciado que o que vai ser exigido aqui nessa questão, não só no texto, mas em todas as alternativas, é o conhecimento que se tem sobre o que Platão pensava da técnica dos sofistas. Tá? Então, vamos dar uma olhada e uma analisada no texto que eles apresentaram. Não devemos admitir que também o discurso permite uma técnica por meio da qual se poderá levar aos ouvidos de jovens, ainda separados por uma longa distância da verdade das coisas. Por enquanto, o que a gente já tem aqui nesse trecho? Falando que há uma técnica, lembrando que a questão se refere à técnica dos sofistas, há uma técnica que o discurso permite que é direcionada aos jovens. E por que ela é direcionada aos jovens? Segundo o texto, porque eles estão separados por uma longa distância da verdade das coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa já tem uma certa idade, a pessoa já adquiriu mais conhecimentos e tem um melhor discernimento do que teria quando ela era jovem. Ou seja, os jovens ainda estão suscetíveis a determinados discursos. Tá, então essa técnica leva o que aos jovens? Leva palavras mágicas e apresenta, a propósito de todas as coisas, ficções verbais. E para que ela leva essas palavras mágicas e apresenta essas ficções verbais? Dando-lhes assim a ilusão de ser verdadeiro tudo o que ouvem e de que, quem assim lhes fala, tudo conhece melhor que ninguém. Ou seja, essa técnica que o discurso permite que exista, que é direcionada aos jovens, leva palavras mágicas para quê? Para convencer esses jovens de que aquilo que eles dizem é verdade. E mais, para convencer os jovens de que eles têm mais conhecimento do que especialistas em determinada área. Era assim que os sofistas faziam, assim que eles agiam. Eles iam de cidade em cidade, procurando os jovens, ensinando os jovens a arte da oratória, para conseguir convencer todo aquele que ouve seu discurso de que aquilo que ele diz é verdade, e chegando até mesmo a causar embaraço a alguns especialistas quando entram em diálogo com eles. Tá, com esse texto já lido, já analisado, eu quero trazer aqui também um outro trecho do mesmo livro, O Sofista de Platão. Eu vou colocar também na tela para vocês acompanharem comigo, para vocês verem o que Platão pensa sobre os sofistas. Qual a definição que ele chega dos sofistas? O que é o sofista para Platão? É um caçador interesseiro de jovens ricos. Que mais? Um negociante por atacado das ciências relativas à alma. Que mais? Varejista das mesmas ciências. Que mais? Produtor e vendedor dessas mesmas ciências. Ou seja, dá para perceber, se você lê o texto de Platão, o Sofista, é um texto simples de ser lido, vale a pena, também é curto. Você já consegue ter uma ideia bem clara de como Platão enxergava os sofistas. E o texto que a questão trouxe, aquele trecho em específico, também é bem claro quanto a isso, o que Platão pensava da técnica deles. Bom, com isso a gente já pode ir para as alternativas. Vamos ver a A. Os sofistas ensinavam uma técnica
argumentativa na qual os jovens facilmente percebiam a verdade e a mentira nos discursos dos oradores. Será que é isso? Bom, se a gente der uma simples lida no trecho que ele trouxe, mesmo sem conhecer nada sobre os sofistas ou até sobre Platão, já dá para a gente perceber que essa questão, essa alternativa é errada. Por quê? Porque os sofistas não tinham interesse em fazer com que as pessoas distinguissem a verdade e a mentira. Em nenhum discurso. A ideia deles era o contrário, convencer de que aquilo que eles falavam e ensinar as pessoas a convencerem outras de que aquilo que elas falam é a verdade. Eles não estão preocupados em fazer uma pessoa distinguir uma da outra. Eles querem fazer a pessoa convencer aquilo que ela está proferindo. Então, essa alternativa já de cara é errada. A B. Eram professores de oratória apreciados por Platão porque argumentavam com rigor lógico e preocupação ética. Totalmente absurdo essa B. Deu para a gente perceber só nesses trechos que eu li aqui do livro Sofista, como que Platão enxergava eles. Platão não apreciava eles de forma alguma, muito pelo contrário. Platão, em vários momentos, em várias obras dele, ele debate com os sofistas e o seu personagem principal sempre consegue refutar qualquer argumentação dos sofistas. Então ele em nenhum momento dá a ideia de que ele aprecia alguma coisa do que os sofistas estão fazendo. Vamos ver a C. Os sofistas ensinavam a validar com coerência lógica qualquer argumento válido e, por isso, sua técnica discursiva habilitava a distinguir o falso do verdadeiro. É bem parecida com a A essa. Lembrar, ela falava fazer os jovens perceber a verdade e a mentira. E essa fala, sua técnica habilitava a distinguir o falso do verdadeiro. É bem parecida. Eles não estão interessados a fazer com que a pessoa distinga o falso do verdadeiro. O que eles querem não é isso. O que eles querem, como o próprio texto diz lá no comecinho da questão, é fazer com que a pessoa seja convencida de que aquilo que eles estão dizendo é verdade. E mais, fazer com que a pessoa pense que eles são mais conhecedores do que os especialistas em determinadas áreas em qualquer assunto. Vamos ver a D. Tornavam qualquer opinião convincente com sua técnica discursiva. Até aí tudo bem, realmente era o que eles faziam e o que está dizendo no texto, sem se preocupar com a distinção do verdadeiro ou ético de seus contrários. Está perfeita essa alternativa. Realmente eles não se preocupam com o que é verdadeiro, nem se é ético, ou o que é ético, ou o que é a ética. Eles não se preocupam com isso. A preocupação dos sofistas é ensinar a arte da oratória, de convencer as pessoas de que aquilo que eles falam é a verdade. Vamos ver aí também, ela diz que os sofistas eram sábios e mestres de uma técnica retórica que apresentava opiniões persuasivas e, por isso, verdadeiras e éticas. Olha, se eles apresentavam uma técnica que era de persuasão, tudo bem, mas dizer que é verdadeira e que, por ser persuasiva, torna-se verdadeira, é completamente absurdo, não dá para a gente considerar isso. Então a E também está errada, a alternativa certa é a D. Chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que tenha ficado claro o posicionamento de Platão sobre a técnica dos sofistas e como a biblioteca pode ser útil na sua preparação para as provas. Até a próxima, bons estudos!